Muito bom dia, caríssimos irmãos e irmãs, e a todos sejam bem-vindos a este momento da meditação dominical. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Meus queridos irmãos e irmãs, estamos a celebrar o terceiro domingo do tempo comum, o domingo chamado Domingo da Palavra de Deus. A primeira leitura é do livro do profeta Neemias, capítulo 8, versículo 2 a 4a, continua do 5 a 6, 8 a 10. E a segunda leitura, São Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 12 até 30. O Evangelho segundo São Lucas, capítulo 1, versículo 1 a 4, ou 4, 14 a 21. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Já que muitos empreenderam narrar os fatos que se realizaram entre nós, como não os transmitiram os que desde o início foram testemunhas oculares e ministros da palavra, também eu resolvi, depois de ter investigado cuidadosamente tudo, desde as origens, escrevê-las para ti, ilustre Teófilo, para que tenhas conhecimento seguro do que te foi ensinado. Naquele tempo, Jesus voltou da Galileia com a força do Espírito, e a sua fama propagou-se por toda a região. Ensinava nas sinagogas e era elogiado por todos. Foi então a Nazaré, onde se tinha criado. Segundo o seu costume, entrou na sinagoga um sábado e levantou-se para fazer a leitura. Entregaram-lhe o livro do profeta Isaías, e ao abrir o livro, encontrou a passagem em que estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para anunciar a boa nova aos pobres. E Ele me envia a proclamar a redenção aos cativos e a vista aos cegos, a restituir a liberdade aos oprimidos e a proclamar o ano da graça do Senhor. Depois, enrolou o livro e entregou ao ajudante e seduz. Estavam fixos em Jesus os olhos de toda a sinagoga. Começou então a dizer-lhes: Cumpriu-se hoje mesmo esta passagem da Escritura que acabais de ouvir. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estimados irmãos e irmãs, o terceiro domingo do tempo comum foi instituído como domingo da Palavra de Deus no ano 2019 pelo nosso querido Papa Francisco, com a carta apostólica na forma do motu próprio Aperiut Iris. O Papa sublinha logo no início, que eu vou citar, a relação entre o ressuscitado, a comunidade dos crentes e a Sagrada Escritura é extremamente vital para a nossa identidade. Diz o Papa: sem o Senhor que nos introduz na Sagrada Escritura, é impossível compreendê-la em profundidade. Mas é verdade também o contrário, ou seja, que sem a Sagrada Escritura permanecem incompreensíveis os acontecimentos da missão de Jesus e da sua igreja no mundo. E como nos diz São Jerônimo, a ignorância das Escrituras é ignorância de Cristo. Como é que podemos anunciar Cristo se nós não conhecemos? Como é que podemos falar dele se nós não temos uma intimidade com ele? Queridos irmãos e irmãs, é o caminho conhecer Jesus através de sua palavra e fazer esse caminho também do anúncio.
A liturgia da palavra deste domingo, particularmente o evangelho que escutamos, fala-nos de duas passagens do Evangelho segundo São Lucas, juntando. No primeiro temos o prólogo, que é dirigido a uma personagem chamada Teófilo, um nome em grego que significa amigo de Deus. Vamos voltar a este amigo de Deus, sublinhamos. Portanto, logo entendemos que este Evangelho de São Lucas e a palavra de Deus na sua totalidade é dirigido àqueles que querem ser verdadeiramente amigos de Deus, fazer o caminho para conhecer a Deus. E esta introdução de São Lucas mostra um aspecto importante da missão da Igreja, a fidelidade à verdade. Portanto, São Lucas não está apenas a transmitir informações, mas está a garantir que o seu relato é um testemunho fiel, como diz, testemunho ocular, que se baseia na tradição dos primeiros discípulos e nos eventos que presenciaram. Tanto para nós, a Igreja é chamada a ser uma transmissão fiel e responsável do Evangelho. Na nossa vida, devemos lembrar que somos portadores da verdade do Evangelho e que a nossa missão é partilhar com os outros com integridade, anunciar Cristo, não anunciamos a nós mesmos. E a mensagem cristã não pode ser diluída ou alterada de acordo com conveniências, mas deve ser vivida e anunciada com autenticidade, verdade, como São Lucas faz ao relatar os fatos de forma precisa e honesta. Na segunda passagem, então, acompanhamos Jesus à sinagoga de Nazaré, cidade onde se tinha criado. Jesus vai, segundo o costume, à sinagoga, sábado, para rezar e ouvir a palavra de Deus. E depois de proclamar a palavra, disse no fim: cumpris hoje mesmo esta passagem da Escritura que é que vais ouvir, que Jesus é o Redentor anunciado. Meus queridos irmãos e irmãs, queremos falar um bocadinho sobre esse sentido do hoje, que nos apresenta no Evangelho. Que nós estamos a falar do hoje no sentido do passado, há mais de quantos séculos atrás. Jesus fala do hoje, na vida de hoje, concretamente, em minha, na sua. E ele se apresenta como Messias ungido, enviado. Está vivo e se dirige a cada um de nós. Quer curar as nossas enfermidades, as nossas debilidades. Por isso, não deixemos para amanhã a decisão que o nosso Senhor espera hoje. Isto é, a nossa conversão, perdão e acolher o perdão. Vou fazer referência a este provérbio pagão, que disse: temos que aproveitar o dia. E hoje, o que é que temos que aproveitar? Que não temos que adiar a nossa conversão. O tempo para mudar é hoje. Jesus diz: cumpriu-se esta passagem da Escritura nos nossos ouvidos. E com essas palavras, Jesus se apresenta como Messias esperado, aquele que traz as boas novas aos pobres, proclama a liberdade aos cativos, dá vista aos cegos, liberta os oprimidos e anuncia o ano da graça do Senhor. E nós podemos olhar que este é um momento chave na missão de Jesus, pois ele não apenas proclama a palavra de Deus, mas a coloca em prática. E ele se identifica com os pobres, os cativos, os oprimidos, e mostra que a missão do reino é profundamente inclusiva, libertadora e transformadora. Jesus chama os cristãos de hoje, a continuar a sua missão de acolher, libertar e transformar as realidades humanas. Isso nos desafia a questionar como estamos a viver o Evangelho e esta realidade. A missão da Igreja de estar ao lado dos marginalizados, dos que sofrem, dos que são oprimidos e de lutar por ter um mundo melhor, um mundo justo. É um trabalho
que compete a todos, pensando hoje, não amanhã. A nossa missão na sociedade atual, da injustiça social, desigualdade, violências, a igreja tem que ser sinal da esperança. Queridos irmãos e irmãs, a missão da igreja é então uma missão que vai ao encontro daquelas realidades humanas mais dolorosas, urgentes, hoje, como seguidores de Cristo, chamados a buscar a dignidade humana e a criar concórdia entre toda a humanidade. Que a palavra de Deus hoje seja o centro da nossa vida, ilumine a nossa vida, seja o farol para os nossos passos, que contemplando nelas, sejamos fortes naquele que comprometemos, que vivemos e ser fiel aos mesmos. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Mudança de vida começa hoje, é sua vida. Passe bem e bom domingo.